projetos, eu vou explicar um pouquinho sobre o termo gerenciar, né? O que é gerenciar? Quando a gente fala gerenciar, a gente está falando de planejar, a gente está falando de monitorar, a gente está falando de controlar. Então, como você disse, qualquer área precisa de gerenciamento de projetos. Então, eu criei aqui uma ideia. Essa ideia é um projeto, né? Então, eu preciso cuidar para que essa ideia seja colocada em prática. A mesma filosofia a gente aplica para projetos. Então, o projeto também é uma ideia de uma construção, uma ideia de um ambiente, uma ideia de um móvel, uma ideia de uma cidade. Então, a gente precisa pegar esse projeto e amadurecer ele para que ele seja efetivo, né? Para que ele seja executado, para que ele seja finalizado. E aí, quando a gente precisa amadurecer e evoluir essa ideia, a gente está gerenciando isso para que tudo que precisa ser feito ao longo do processo até a sua conclusão realmente seja feito da melhor forma possível. Então, é isso que significa gerenciar projetos, né? Então, eu vou cuidar de tudo que envolve o seu desenvolvimento para que ele chegue à conclusão da melhor forma possível. E aí, essa questão do gerenciamento de projetos, ela dita muito o ritmo do escritório e, às vezes, até da vida de quem está envolvido, os envolvidos, né? A equipe, seja a pessoa que é responsável pelo escritório, quem trabalha com ela. Por que eu falo que dita a vida? Porque quando a gente não tem um cuidado, quando a gente não planeja, quando a gente não monitora as coisas que estão acontecendo, a gente perde as rédeas de tudo, né? Então, aí, o que acontece quando você perde as rédeas? Você começa a trabalhar o tempo todo porque você não conseguiu controlar qual era o momento ideal para você se dedicar para aquilo ali. Você começa a abraçar o mundo, né? Você começa a abraçar um monte de projetos, de estilos diferentes, de nichos diferentes, de tamanhos diferentes, justamente porque você precisa ter aquilo ali dentro do seu escritório, porque você precisa, tá certo, você precisa lucrar, você precisa faturar, você precisa, né, ter portfólio, tudo isso é importante de fato. Só que o gerenciamento de projetos mostra para a gente como fazer isso de uma forma moderada, de uma forma controlada, para que você não perca o ritmo das coisas, para que você não entre nos excessos. E aí, dito o ritmo do escritório por isso, porque quando a gente planeja bem, quando a gente pensa bem sobre aquele assunto, como o projeto deve ser feito, as coisas vão caminhando bem. Quando a gente não faz isso, aí a gente vai perdendo o controle da situação e por isso que isso reflete na vida das pessoas. Aí você acaba trabalhando demais, a sua equipe começa a trabalhar demais, aí a gente entra em várias questões sobre excesso de trabalho, né? Que a maioria das pessoas, se não vivencia, conhece alguém que já vivenciou uma experiência de excessos dentro do trabalho. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Por isso que a parte de gerenciamento de projetos é tão importante para um escritório, entendeu? E inclusive, né, Ana, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu já ouvi falar que a arquitetura é uma das áreas que mais tem pessoas que têm problema com saúde mental, né? Uhum. E acredito que muito vem dessa questão de não saber, tipo, não ter o domínio certo de como fazer esse gerenciamento, né? De como conseguir, tipo, enxergar, então esse mês eu posso ter mais tantos clientes para um bom desenvolvimento aqui no meu escritório, para ele continuar expandindo, e não só, porque a pessoa assim, chega nessa, vai pegando projeto, não sabe reconhecer, ó, então posso ter tantos clientes em tanto tempo, né, para faturar tanto. Então, eu acho que o gerenciamento de projeto, não sei se eu estou enganada, mas eu acho que ele deixa o teu escritório mais profissional também, né, te dá um certo ar de profissionalismo, porque você Exatamente. consegue ter as coisas mais bem organizadas, né? Exatamente. É porque a gente tem uma ideia equivocada de que a gente precisa resolver as coisas na hora que o cliente quer. Na verdade, as coisas não são assim. Transmitir profissionalismo é exatamente o contrário disso. É você se posicionar como profissional e aquele cliente ele vai perceber isso, falar, não, peraí, as coisas não são como eu quero, as coisas são como aquela pessoa que está me atendendo vai me dizer como é. Por exemplo, a gente não vai ligar para o médico, para o dentista e falar, eu quero que você me atenda agora, eu quero que você resolva esse problema que eu tenho aqui, para até amanhã tá tudo certo, porque eu já vou estar com a cirurgia marcada. A gente não faz isso com o médico.
E por que o cliente faz isso com alguns profissionais? Olha, eu preciso do projeto para amanhã porque eu já contratei o pedreiro. Então, quem é que vai explicar para ele como que as coisas funcionam, que tudo é necessário de um prazo, tudo é necessário de um planejamento? É você que é o técnico, que sabe como as coisas funcionam. Então, o cliente que é leigo, ele não tem culpa de te abordar desse jeito. A responsabilidade é nossa de transmitir para ele como as coisas realmente devem acontecer. E a gente consegue transmitir isso através do gerenciamento de projetos, porque ele nos conduz a entender o funcionamento do nosso escritório, saber quais são as fases que a gente precisa passar, quais são os prazos que a gente tem para elaborar. Isso é controlar, isso é cuidar, e isso com certeza transmite profissionalismo, porque quando você tira a pessoa do que ela estava pensando, não é que ela vai ficar com raiva de você, ela vai falar, não, peraí, eu estou contratando alguém que entende do assunto e que está me explicando como é. Então, eu vou dar um voto de confiança, ao invés de você pensar que não, porque eu vou colocar o cliente no lugar dele, né, entre aspas, porque eu vou explicar para ele como as coisas funcionam, ele vai me deixar, ele vai contratar outra pessoa. Se ele contratar outra pessoa que vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, com certeza o trato profissional dele com aquela pessoa não seria o mesmo que seria com você que está explicando para ele como as coisas funcionam, entendeu?